O tema dessa última mensagem, meu irmão, é essa daqui. Eu queria que você lesse comigo, tá bom? Vamos lá? Perdão. Você não dá, você não recebe. Você que está na sua casa também, fala comigo. E vamos de novo, pessoal que está aqui? Perdão. Você não dá, você não recebe. Bem simples. Esse é o resumo da ministração dessa noite. Então, se você já quiser anotar essa frase, já é um bom caminho para você ter uma percepção daquilo que Deus vai falar com você aqui por meio de outros textos que eu quero ler contigo. Mas o princípio é esse. Essa palavra perdão para nós é tão difícil, muitas vezes. Nós já falamos sobre a ofensa, que é a isca de Satanás, e quando nós mordemos a ofensa, nós ficamos aprisionados. Isso se torna uma amargura no nosso coração, bloqueia a ação de Deus, a gente não consegue se reconciliar com as pessoas, e isso faz com que a gente esteja literalmente num cativeiro. A nossa relação com Deus não vai ser mais a mesma, a nossa relação com as pessoas não vai ser mais a mesma, porque nós levantamos defesas no nosso coração, fortalezas no nosso coração para tentar nos defender. E a gente vai perceber que a nossa relação com Deus e com as pessoas vai mudar. Então, queridos, nós já falamos bastante nessas últimas 4 semanas sobre a importância da gente não morder a isca da ofensa, para que a gente saiba lidar com esse sentimento que, se não for bem tratado, certamente vai nos fazer errantes, como Luiz Henrique pregou aqui na semana passada, vai fazer com que a gente não tenha raízes e fazer com que, por mais que a gente já tenha passado por circunstâncias e ache que podemos superar as dificuldades, as ofensas, a gente vai estar sempre mordido, sempre amargurado, sempre azedo. E muitas vezes isso faz com que a gente queira mudar de igreja, queira mudar, de ciclos e círculos de relacionamento, porque na verdade nós estamos fugindo de uma ofensa e não queremos tratar ela de verdade. E eu quero ler com vocês alguns textos para mostrar o quão sério é esse tema. O primeiro está lá em Marcos, no capítulo 11, no verso 24 até o verso de número 26. Olha só o que diz: por isso vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Olha só quão sério é isso aqui que a gente está lendo. Essa última frase que eu deixei em negrito diz: se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. O texto é muito claro, né? Jesus tem sido muito claro nos evangelhos dizendo: perdão, se você não dá, você não recebe. Se você tem dificuldade de perdoar, você também não receberá perdão. E por mais que seja algo tão simples e tão objetivo, nós temos que reconhecer que somos tentados a questionar e pensar: não é tão assim, né? Eu acho que Deus me ama tanto e, poxa vida, Ele olha para mim e tenho certeza que Ele tem uma outra forma de olhar para o meu coração, né? Ele me conhece, eu acho que não é tão assim, tão radical assim. E eu quero frisar para você que Jesus está falando sério. Eu nem precisava dizer isso, porque é óbvio que Ele está falando sério. A palavra do Senhor é verdadeira, amém? Você crê nisso? Nós cremos que aqui está a verdade. E se aqui está a verdade, nós precisamos levar a sério esse tipo de fala. E não só essa, como tudo que a Bíblia diz. E nós temos essa mania de relativizar, não é verdade? Uma das coisas que nós relativizamos bastante é quando Jesus, lá na grande comissão, em Mateus, no capítulo 28, ele fala para os discípulos, né? Ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em vários momentos, Jesus, ele vai enviar os seus discípulos. Em primeiro lugar, ele fala: vinde a mim. Mas depois que você veio, foi tratado, foi curado, existe um chamado. Ele vai dizer: agora vão por todas as nações e pregam o Evangelho. Vão por todas as nações e façam discípulos. E esse chamado é para mim e é para você. E muitas vezes nós relativizamos, dizendo: não, eu acho que
Isso aí é só para o pastor mesmo. Esse negócio de fazer discípulos, de pregar o evangelho, é só para os líderes, é só para quem está lá na frente pregando, para quem está com o microfone na mão. Essas pessoas sim são comissionadas, mas eu não. Na verdade, o meu chamado é vir na igreja, né? É ser uma boa pessoa. Eu não faço mal para ninguém, né? Eu não roubo ninguém, eu não adultero, eu não minto, né? Eu até dou o dízimo na igreja. E eu não falto às programações. Poxa, Deus deve me amar muito, né? Eu não dou trabalho para o pastor. E talvez achando que isso seja suficiente. E diante de palavras como fazer discípulos, ser e fazer discípulos, pregar o evangelho, a gente relativiza. Passa a semana inteira, né? Sem pregar o evangelho, sem compartilhar a fé. Uma dificuldade enorme, às vezes, de chamar para ir na célula, chamar um vizinho, chamar um parente, chamar alguém para estar com você. E nós relativizamos. Eu quero chamar a sua atenção. Jesus, querido, está falando sério. E aqui nós vamos voltar para esse tema do perdão, que tantas vezes nós parece que não levamos tão a sério assim. E Jesus está dizendo muito claramente, se você não perdoar, também o vosso Pai Celestial não perdoará suas ofensas. Gente, isso é muito, muito sério. E existem outras partes dos evangelhos que nos mostram isso também. Lê comigo agora Mateus 6, 14 e 15, diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quer mais claro do que isso? Está muito claro, sim ou não? Está muito claro. E vamos para o próximo aqui, Lucas 6,37. Bem resumido: perdoai e sereis perdoados. Perdoai e sereis perdoados. Não tem como ser mais claro do que isso. Não tem como ser mais simples para o nosso entendimento do que isso. Voltando para Mateus 6, agora no verso número 12, é um texto que eu sei que você conhece muito bem. É o texto que está no Pai Nosso. E se você sabe o Pai Nosso, eu creio que a maioria aqui vai saber certamente, tem uma parte do Pai Nosso que vai dizer: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A gente não fala assim? Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como eu estou perdoando os meus devedores. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu estou perdoando os meus ofensores. Como é que você tem perdoado os seus ofensores? É exatamente dessa forma que Deus está tratando com você. Não tem como ser mais objetivo, mais claro do que isso aqui. E queridos, talvez você diga assim: ah, pastor, tudo bem, você fala isso, mas é porque você não sabe o que a pessoa fez para mim. Você está falando isso é porque você não sabe o que aconteceu comigo. O senhor não sabe a minha história. Você não sabe, porque comigo aconteceu algo muito sério. E a gente, claro, tende a colocar aquilo que nós vivemos como algo acima da média, e com certeza Deus vai dar um jeitinho e vai abrir mão dessa palavra. Mas eu quero que você entenda, querido, nessa noite, que nosso Deus, a palavra é verdadeira. Se nós temos essa cultura, especialmente na nossa nação, de dar um jeitinho para as coisas, né? A gente encontra alguém na rua e está apressado, não quer parar para conversar com aquela pessoa, fala: oh, que bom te encontrar, vamos marcar um café esses dias aí, cara, vai ser muito bom conversar. Na verdade, você quer, vazar, na verdade, você está querendo dar um jeitinho. E se a gente for parar para pensar, o quanto da nossa palavra realmente é verdadeira. Agora, a palavra de Deus é verdadeira. Deus não dá jeitinhos, Deus não tem meias palavras. Se Ele está dizendo que se você não perdoar, você não receberá perdão, creia, meu irmão, isso é sério, isso é verdade. E não importa se a gente vai chorar, e vai cantar, e vai frequentar uma igreja fielmente, se nós não exercitarmos isso e levarmos isso a sério, pode chegar um dia nós diante dele, e ouvirmos: servos maus e negligentes, apartai-vos de mim, vocês malditos, para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu não vos conheço. E aí talvez a gente pergunte: mas Senhor, eu estava na igreja,
Eu assistia os cultos quando eu não conseguia estar presente. Eu estava em isolamento, eu estava online, eu estava assistindo. Eu nunca faltei, eu nunca deixei de dar meu dízimo. Eu nunca deixei de ajudar as pessoas, eu nunca fiz mal para ninguém. E talvez ele vire para você, mas sabe essas pessoas que você matou no seu coração, que você não perdoou? A minha palavra é fiel e verdadeira. Se você não perdoou, eu não posso te perdoar. Já parou para pensar nisso, querido? O quanto a gente precisa trabalhar esse tema com muita seriedade, porque nós estamos falando de algo que Jesus indicou com muita sobriedade, com muita clareza para nós. E tem uma parábola que eu quero ler com você, está lá em Mateus no capítulo 18, você pode abrir, por favor, se você estiver com a sua Bíblia, Mateus no capítulo 18, vai grifando, vai circulando, vai anotando aquilo que Deus vai trabalhar ao seu coração. Depois de tarefa de casa, você pode ler o capítulo 18 do Evangelho de Mateus e você vai perceber que Jesus está falando dessa temática da reconciliação. Ele está falando se você tiver um problema com o irmão, como você deve fazer para poder se reconciliar, e se a pessoa não quiser reconciliação, qual é o caminho. E Deus, ali Jesus está ensinando os seus discípulos a fazer sempre mais. Ele vai falar sobre se alguém pedir uma capa para você dar a túnica, se alguém bater de um lado, você oferece o outro. E Jesus, esse é o ensino de Jesus, né? Se a gente for pegar o contexto todo. E aqui ele está falando exatamente do comportamento de alguém que precisa se posicionar para perdoar. E aí no verso de número 21, Pedro, diante dessa fala e dessa explanação de Jesus, Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes eu deverei então perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E talvez aqui Pedro estava achando que 7 seria um número muito alto. E talvez ele aqui quisesse até ser elogiado por Jesus. Pedro era aquela pessoa que tinha sempre as primeiras respostas, né? E a gente sabe que quando Jesus perguntou quem ele era, ele responde, recebe uma revelação, fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus elogia essa revelação que Pedro havia recebido, e talvez aqui nessa resposta dele, ou nessa pergunta dele, ele quisesse também receber um elogio de Jesus. Mas Jesus responde: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. E claro que não é uma conta, então são 490 vezes que eu preciso perdoar. Jesus não está falando de um número exato, ele está ensinando ali para Pedro que o perdão é ilimitado, não tem um limite. Nós precisamos perdoar tantas vezes quantas forem necessárias. Essa deve ser a inclinação do nosso coração sempre. No Evangelho de Lucas, o texto sinótico, para essa parte aqui vai dizer 70 vezes 7 todos os dias, né? Então imagina alguém pecar contra você ou te ofender 490 vezes no dia. Seria a cada 3 minutos se você não parar para dormir. Você conhece alguém profissional assim para pecar e para ofender os outros? Jesus está realmente indicando, querido, que a nossa inclinação, nosso comportamento deve sempre ser por reconciliação e sobre perdão. E nós já falamos tanto aqui sobre não morder a ofensa, e nós mordemos quando nós não queremos abrir mão da nossa verdade, da nossa razão, e queremos nos agarrar no nosso orgulho, não é? E isso faz com que, na verdade, a gente esteja ali nessa armadilha de Satanás. E aí Jesus, para deixar esse conceito bem claro, ele vai contar uma parábola. Acompanha comigo, por favor. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar conta com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Então Jesus começa a contar essa história. Ele começa a contar a história, então, de um rei que começa a ajustar contas com seus servos, e ele chama um dos seus servos que devia 10.000 talentos. O que significa 10.000 talentos, querido? 10.000 talentos. Talento era uma medida. E eu coloquei aqui essa gravura que mostra esse servo diante do rei. Ele devia 10.000 talentos. E só para você ter uma noção, 10.000 talentos equivale a 350 toneladas de ouro. Olha que loucura. 350 toneladas de ouro.
Se a gente fosse fazer a conversão aí, a gente está falando de uma dívida de aproximadamente 4,5 bilhões de dólares. Vocês acham que é uma dívida pagável ou uma dívida impagável? É uma dívida altíssima. Alguém teria dificuldade com essa dívida? Se você não tiver dificuldade com essa dívida, eu quero conversar com você, viu? Depois do culto aí, nossos problemas estão resolvidos na igreja. Os financeiros, com certeza, né? E eu quero que você entenda que quando Jesus conta essa parábola, as pessoas que estavam ouvindo, elas sabiam que Jesus estava falando de uma cifra muito grande, de uma dívida impagável. Então imagina, esse servo vai até o rei, e esse servo está devendo ali quase 5 bilhões de dólares. E ali está ele, clamando. Vamos ver o que acontece no verso de número 25. Acompanha comigo, por favor. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. 26. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Que maravilha, hein? Então vamos voltar aqui nessa figura. Aqui está o servo devendo 5 bilhões de dólares, quase 5 bilhões de dólares. É uma dívida impagável e ele começa a clamar para aquele rei: tem compaixão de mim, perdoa essa dívida. Ou então, me ajuda, eu vou pagar, sabe aquela coisa do eu vou pagar? E ele se prostra ali, ele clama, ele pede, e o rei realmente atende e cancela aquela dívida. Que coisa maravilhosa. Ele cancela. Gente, como é que você se sentiria se essa dívida é impagável, se fosse você, esse homem? Como é que você estaria se sentindo agora? Meu Deus, né? Totalmente feliz. Eu nem merecia. Ele realmente poderia me trazer esse juízo aqui, né, de vender minha família, esposa, filhos, para pagar a dívida. E mesmo assim, né, nem pagaria. Mas ele cancelou. Que maravilha, que mensagem. Mas Jesus continua a parábola. Aquele homem sai dali da presença do rei. Vamos continuar no 28. Me acompanha, deixa eu voltar para você. Aí. 28. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que deve. E aí eu tenho também aqui uma gravura, olha só ele aí, ó. O homem tinha acabado de receber o perdão de uma dívida de quase 5 bilhões de dólares. E aí ele encontra no caminho alguém que devia 100 denários. Um denário era o salário de um dia de um trabalhador. Se a gente está falando de 100 denários, a gente está falando de 100 dias de trabalho. Nós sabemos que no ano, tirando o fim de semana, feriado, a gente trabalha cerca de 300 dias, vamos aproximar. Se a gente está falando de 100 dias, a gente está falando de 1/3 do salário de alguém no ano. Quanto seria 1/3 do seu salário anual? Não é? Eu sei que muitos aqui devem dar uns 50 mil, 60 mil mais ou menos, 1/3 do seu, do seu salário anual. Eu não sei, mas com certeza não era uma coisa mínima. Tinha algo realmente aqui. Nós estamos falando de 1/3 do trabalho de um adulto, de um trabalhador. Realmente existia um custo aqui. E Jesus está deixando isso claro. Porque na aplicação, você já deve ter entendido que isso é a nossa ofensa, aquilo que nós temos que tratar com as pessoas. Jesus não está minimizando. Existe realmente um preço, não é algo fácil, não é aquela coisa, não, pode ir embora. Isso aí não é nada não, isso aí é... Sabe aquele troco, às vezes, que o pessoal do caixa quer te dar bala de troco? Fala, não dá nada, não, pode ficar isso aí de boa. Não é isso que Jesus está falando. Existia algo realmente que tinha um peso. Mas aquele homem tinha uma dívida de quase 5 bilhões acabada de ser perdoada. E mesmo que 100 denários fosse realmente algo expressivo para alguém normal, não era nada diante da dívida dele. Você concorda? Você está entendendo? Não era absolutamente nada diante. Então, olha que loucura. E mesmo tendo
uma dívida impagável, perdoada, esse homem agarra o seu credor ali, a pessoa que estava devendo ele, pelo colarinho, e começa a falar: me paga o que você me deve. Começa a sufocar aquele homem. Meus irmãos, olha para esse sujeito aí. Será que não parece muitos de nós? Quando a gente quer sufocar algumas pessoas, vai me pagar o que você me deve. Vai me pagar o que você fez comigo. Você vai pagar a vergonha que você me fez passar. Você vai ver por ter falado isso de mim, por ter feito isso com meu filho, por ter feito isso com a minha família. E a gente agarra pelo colarinho querendo vingança, querendo que a pessoa pague até o último centavo. E às vezes a gente não está falando de dinheiro, né? A gente está falando, quer que a pessoa peça perdão, quer que a pessoa se humilhe, quer que a pessoa passe por aquilo que nós passamos também. E queridos, aqui eu quero mostrar para você a continuação desse texto, mas essa frase eu quero destacar. Uma pessoa que não consegue perdoar, ela se esqueceu da grande dívida da qual ela foi perdoada. E é exatamente isso que aconteceu com esse homem da parábola que Jesus está contando. Parece que ele se esqueceu da dívida impagável que tinha sido cancelada. E agora ele estava cobrando uma dívida infinitamente menor. Acompanha comigo no verso de número 29. Então o seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou: tenha paciência comigo, eu te pagarei. Foi o mesmo clamor que ele tinha feito para o rei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Meu Deus, o homem teve uma dívida impagável cancelada e agora não conseguiu fazer o mesmo com quem devia muito menos para ele. E meus irmãos, é claro que Jesus está falando da gente. Está falando da gente. E veja que se nós não percebemos do grande perdão que nós recebemos de Deus, nós vamos realmente requerer das pessoas que estão nos devendo, das pessoas que nos ofenderam. E é por isso que nós precisamos, meu irmão, de uma revelação daquilo que Cristo fez. E não à toa eu estou falando isso numa noite de Santa Ceia. Numa noite que daqui a pouco vai estar na sua mão um pedaço do pão, um cálice com suco. E esse suco simboliza o sangue de Cristo que foi vertido naquela cruz, o corpo que foi partido, moído, para pagar a sua dívida, uma dívida impagável. E meu irmão, nós precisamos de uma revelação disso, que nós caminhávamos para o inferno, que nós estávamos destinados à perdição eterna, para o tormento eterno, pelo nosso pecado, pela nossa depravação. E olha o que diz Colossenses 2, do 13 até o 14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os seus delitos, ou os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Ah, isso é verdade para você, querido? Você crê nisso? Então você precisa falar um aleluia, um glória a Deus muito mais alto aí, sim ou não? Sabe o que ele está dizendo aqui? Que a sua dívida e a minha dívida é impagável. Jesus falou assim: eu vou pagar. Eles não têm como pagar, eu vou pagar. Eu vou derramar o meu sangue. Eu vou ser esse cordeiro. É o meu sangue inocente que vai ser derramado. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, nós o agredíamos com o nosso pecado. Nós não tínhamos nos arrependido, e Ele nos amou. Ele nos perdoou, Ele tomou o nosso lugar naquela cruz, Ele pegou o escrito de dívida, que meu irmão, muito mais do que 5 bilhões de dólares, contra mim e contra você, Ele cancelou, removeu inteiramente, encravou na cruz e disse: está pago, está consumado.
Esse é o sacrifício de Jesus. Você crê nisso? Você entende a dimensão disso, meu irmão? Porque se você não entender a sua dívida impagável que foi paga na cruz, você vai ter sempre dificuldade de perdoar outras pessoas. E você vai ser essa pessoa da história que teve uma dívida impagável, perdoada e cancelada, mas que está agarrando e sufocando seus irmãos, dizendo: vai me pagar sim. Ah, você vai se arrepender de ter feito isso comigo. Agora você vai ver. Meu irmão, quando nós entendemos o que foi feito por nós, o amor que está em nós recebemos, nós podemos dar. E a obra de Deus em nós. E queridos, nós precisamos de uma revelação daquilo que aconteceu na cruz. E eu gostaria muito que nessa noite de Santa Ceia, você pudesse ter essa revelação, porque nós estamos falando de algo muito sério. Se a gente continuar lendo essa parábola, olha só o que acontece. No verso de número 31. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, por que você me implorou? Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Se cada um de vocês não perdoar de coração aquele que te ofendeu. Aquele servo que teve a dívida de quase 5 bilhões perdoada. Quando ele não perdoa, ele não recebe perdão. Ele volta para o rei e o rei diz: você não conseguiu perdoar uma dívida tão pequena depois que eu perdoei uma dívida impagável sua? Então agora você vai pagar. Ele entregou aos torturadores, aos demônios, o termo aqui. E meus irmãos, você sabe que quando a gente não perdoa, o quanto nós somos torturados com a memória, com a ofensa, com a amargura, com as lembranças que nos torturam, que nos amedrontam, que nos geram rancor, que nos geram ira. O quanto isso realmente é algo torturante para nós. Mas aqui é uma referência clara ao inferno. Há uma referência clara à eternidade, de horror, de sofrimento eterno. E queridos, nós precisamos ter um vislumbre do inferno. E aqui nesse púlpito a gente fala muito pouco sobre isso. Muito pouco sobre isso. Mas nós precisamos resgatar, querido, o temor. E se a gente tivesse a percepção de onde Deus nos tirou, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E meu irmão, isso é a grande notícia do Evangelho. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, destinados ao inferno, à perdição eterna. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, Ele nos transporta para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor. E agora eu não posso agir da mesma forma, eu não posso me relacionar da mesma forma. Nós precisamos dessa revelação, querido. Perdão, se você não dá, você não recebe. Eu quero finalizar com essa frase do livro. Isso não é visto com frequência na igreja. Em vez disso, damos desculpas para abrigarmos a falta de perdão. A falta de perdão é considerada um pecado menor que a homossexualidade, o adultério, o roubo, a embriaguez e daí por diante. Mas aqueles que o praticam não herdarão o reino de Deus, juntamente com os que praticam os outros pecados. A gente, infelizmente, começou a escalonar os pecados, né? Então, não, se tivesse um assassino aqui, a gente olharia para ele realmente com olhos de condenação, falar: cara, você vai para o inferno. Você se arrepende? Não. Você vai continuar matando? Vou. Cara, você sabe que não herdarão, os assassinos não herdarão o reino dos céus. Mas a palavra está muito clara quando diz, né, que quando a gente não perdoa, a gente não recebe perdão. E a gente precisa, queridos, realmente dar o peso que essa palavra
precisa nas nossas vidas. E se a gente for olhar para dentro de nós não temos essa habilidade de amar pessoas que nos ofenderam e perdoar pessoas que nos ofenderam. Mas quando nós recebemos desse amor, nós podemos dar desse amor. Então a única forma de você exercitar o perdão é provando profundamente do amor do seu Pai, do perdão de Deus, da graça de Deus. O que eu e você precisamos é de uma revelação profunda de quem é Deus e o que Ele fez por nós naquela cruz. Quanto maior for a sua revelação, maior será a sua capacidade de se reconciliar com pessoas que hoje você alimenta rancor. E nós já falamos aqui que muitas vezes a gente fala assim, não, eu não quero mal, mas também não quero bem, eu não quero saber da pessoa. Na verdade, você mordeu a isca da ofensa. E você tem promovido ira no seu coração. E essa é uma raiz que muitas vezes a gente acha que é algo que a gente quer matar, não é isso. Mas quando você simplesmente deleta a pessoa, esquece a pessoa, é exatamente essa indiferença, resultado da ofensa no seu coração. Porque na verdade o problema ainda está lá. E a pergunta que eu quero finalizar fazendo a você é, e agora, o que você vai fazer? Qual é a sua postura diante de 5 semanas falando sobre esse tema aqui no altar? Nós vamos finalizar na terça-feira as nossas devocionais, né? Fizemos 30 dias de devocionais sobre a isca de Satanás. E agora, o que você vai fazer? Será que você pode visualizar as pessoas que você sabe que precisa se reconciliar? As pessoas que você sabe que te ofenderam, que você precisa liberar perdão? Ou que você precisa pedir perdão? Será que você pode, a partir disso, tomar uma decisão de procurar essas pessoas, chamar essas pessoas e viver restauração, reconciliação com elas? O que você vai fazer diante do que você ouviu hoje? Qual é a sua postura? Qual é o seu comportamento? Queria que você ficasse em pé, por gentileza, fechasse os seus olhos e nós vamos orar e nos preparar também para esse momento de Santa Ceia. Uma palavra muito, muito importante. Aqui é um princípio eterno, um princípio bíblico para a minha e para a sua vida. Nós precisamos dar perdão. Nós precisamos dar amor para recebermos. Nós não podemos um dia provar da graça e do amor do Pai e retermos isso às pessoas que estão ao nosso redor. E se você tem essa dificuldade ainda, querido, é o momento de você dizer isso ao Senhor. Pai, me enche com o seu amor. Me dá uma revelação nessa noite daquilo que aconteceu na cruz tanto tempo atrás. Faz arder no meu coração uma revelação, Senhor, do seu amor, da tua graça. Faz arder, Deus, no meu coração, que eu venha ter uma dimensão correta daquilo que o Senhor fez por mim naquela cruz. E que o teu amor, a tua graça, me ajude a perdoar, me ajude a restaurar relacionamentos quebrados na minha vida. Eu não quero ficar amarrado, preso, cativo dessa ofensa. E talvez, meu irmão, você que um dia experimentou tanto de Deus, hoje sabe que há algo travado na sua vida, há algo emperrado na sua vida, que você tem essa disposição. E talvez você diga, pastor, eu até quero, mas eu não consigo. Você vai encontrar nessa igreja ajuda para você. Você vai encontrar nessa igreja apoio para você nessa caminhada. Não faça sozinho, não fique sozinho, procure ajuda. Procure pessoas para te apoiar nesse caminho, mas essa é uma decisão sua, meu irmão. O que você vai fazer diante dessa palavra, diante desse princípio? Você escolhe, mas isso vai determinar o seu futuro. Você vai restaurar essas relações ou prefere continuar guardando esse rancor, apegado às suas razões, apegado aos seus direitos? O que você vai fazer? Enquanto nós cantamos, meu irmão, eu gostaria que você se rendesse a Deus, fizesse a sua oração e lembrasse das pessoas agora que te ofenderam,
Pessoas que você tem relacionamento quebrado nessa noite. E pedisse da graça do Senhor, do amor dele, porque é só por meio do amor dele, meu irmão, que você vai superar essa situação. E que o Espírito Santo, que está aqui nesse lugar, ajude você a vencer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se renda ao Senhor.